Bom dia, pessoal. A gente vai falar hoje sobre... A gente falou sobre prevenção de doenças semana passada, um pouquinho de saneamento básico, higiene pessoal, algumas doenças. Nessa semana, a gente vai falar um pouquinho sobre as vacinas, que é uma das principais formas de prevenção de doenças, principalmente em relação às viroses, são doenças causadas por vírus. Antes de falar, a gente tem que entender como que funciona o sistema imune e como essas vacinas elas vão ajudar o nosso sistema imune a nos defender contra algum ataque de algum invasor, por exemplo. Então a vacina ela ajuda o nosso sistema imune. Ela, na verdade, ela ajuda a ativar, então a gente tem que entender como que ele funciona para poder entender como que as vacinas vão atuar nesse sentido. A gente vai falar um pouquinho dos tipos de vacinas, que existem basicamente dois tipos, na verdade existem até mais, mas os dois principais a gente vai comentar nessa aula. E vamos falar o que tem a ver vacina com a saúde coletiva, né? Que antigamente falava-se em saúde pública, mas hoje é chamado de saúde coletiva, né? Que aí a gente abrange o que? A sociedade, mais de uma pessoa. Então, primeiramente vocês devem estar se perguntando como é que funciona as vacinas. Tenho uma amiga aqui, né, mexendo, né, numa seringa e agulha dela. E aí você fala como é que um líquido que é aplicado vai funcionar como vacina e vai ajudar no sistema imune. A gente vai ver em seguida, né? Mas a vacina foi muito importante. Antes da vacina, antes do século XX, mais ou menos, morria-se muita criança por doenças básicas, que hoje a gente já sabe que não mata, porque todo mundo já toma a vacina. Sarampo, cachumba, febre amarela. Então, todas essas vacinas, elas foram surgindo a partir do século XX. E aí, a partir delas, houve a erradicação, ou seja, a diminuição quase que a zero dessas doenças infecciosas, como eu falei, sarampo, cachumbo. E por quê? Porque as pessoas com vacinas ficavam com o sistema imune mais preparado para receber esses agentes invasores do corpo. Mas as pessoas sem vacina ficam vulneráveis a esses tipos de agentes. E uma outra coisa que eu ia falar é que a vacina, a partir de histórico, ela surgiu em 1796 com Edward Jenner, que era um cientista da época, e ele agiu contra a prevenção contra a varíola, que é um vírus. O que ele começou a fazer? Ele viu que a varíola bovina era mais fraca, né? E ele começou a pegar essa varíola bovina nas observações dele e pegar a secreção das feridas dos doentes e contaminar, né? Com essa varíola bovina. E aí ela fez isso no menino, tá até uma foto aí do menino, e esse menino ficou com sintomas mais leves. E aí surgiu o primeiro tipo de imunização por vacina, no caso para a varíola. Então, vacina, curiosidade, vem de vaca, porque vem do latim, né? Vacine. Então, vacina vem de vaca, por quê? A primeira vacina foi obtida graças a um vírus que ocorria nos bovinos, no caso as vacas. E aí, a partir daí, surgiram as demais vacinas. E, além disso, a gente também tem o nosso Oswaldo Cruz, que o Oswaldo Cruz, em 1904, a partir de 1900, né, aqui no Brasil, começou a lutar com relação a isso, em relação à vacinação. Antes a gente não tinha, houve até uma revolta na época de vacina, as pessoas não aceitavam muito bem. Então ele fez campanha com as principais doenças da época, que aconteceu aqui no Rio de Janeiro: varíola, peste bubônica, febre amarela. E ele ajudou a promover essa vacinação obrigatória. E aí você tem em seguida as erradicações, ou seja, a quase zero, o número de aparecimento de quase zero o número de casos dessas doenças. Então lá fora a gente tem o Jenner, lá na varíola, 1700, quase 1800, que começou a vacinar com a varíola, e aqui no Brasil a gente tem como pioneiro, primeiro, né, a introduzir isso, o Oswaldo Cruz. Todo mundo conhece a Fundação Fiocruz, graças a ele, que foi um cientista top na época. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema imune, né?
Sistema imune, ele é responsável pela defesa do organismo contra agentes invasores. Eles funcionam como se fossem nossos seguranças. Se vocês forem ver aqui, ó, ele tem um escudo e ele age fazendo barreira contra qualquer agente que vá invadir. Só que nem sempre essa defesa vai funcionar. Nosso sistema imune pode estar baixo, ou seja, ter mais agentes invasores do que células de defesa, ou algum consegue escapar mesmo a gente estando com um sistema imune bom. Então, a gente vai ter constituição do sistema imune, células sanguíneas, leucócitos ou glóbulos brancos, é a mesma coisa, e tecidos e órgãos linfóides, que a gente vai ver em seguida. Basicamente, o sistema imune é formado por macrófagos, que são células que a gente encontra no nosso sangue, e linfócitos B e T também, que a gente encontra no nosso sangue, mas está mais ligada com a produção de anticorpos e reconhecimento dos agentes. Esse aqui é mais a fagocitose, que é a morte por colocar enzimas nesses agentes. Eles colocam enzima que mata esse agente. E os anticorpos, que são produzidos pelos linfócitos B. Então, os órgãos linfóides, a gente tem tonsilas, que fica acima da nossa garganta, né? Linfonodos, que quando a gente está com problema de garganta, se a gente apertar embaixo da garganta, vai estar meio que inchadinho. Os vasos linfáticos, o timo, que às vezes some, quando a gente nasce com ele, mas ele vai desaparecendo. Linfonodo tem vários locais, aqui perto abaixo do pescoço, debaixo das axilas, que é perto da virilha, que é a região inguinal. Então, tem vários linfonodos espalhados pelo corpo. O apêndice, que é o finalzinho do nosso intestino, que se ele funcionar normalmente, ele ajuda na defesa, mas normalmente ele pode levar a alguns problemas que a gente vai ver daqui a pouquinho. Placas de Peyer's, que ficam no intestino, baço, os vasos linfáticos, né, que é a nossa rede que transporta essas células, ajuda, né, a limpar nosso corpo, e a medula óssea vermelha, que produz todas aquelas células sanguíneas que ajudam no nosso combate. Quem são as nossas células? Linfócitos e leucócitos em geral, né? E aí a medula óssea vermelha que produz essas células. E esse vídeo aqui eu vou colocar depois no Classroom. É um vídeo do combate, do como o nosso sistema imune age. É muito legal, são 8 minutos, é muito interessante de ver, é bem animado, não tem nada de ninguém falando como documentário, como se fosse uma historinha. Aqui a gente tem um linfócito B, que vê o agente invasor e começa a produzir o quê? Anticorpo específico, né? Não, isso aqui é um agente invasor, desculpa. E o linfócito B tem um encaixe perfeito, porque ele produz anticorpos e específico contra esse agente invasor. Por quê? O anticorpo é o que a nossa célula de defesa tem. É como se fosse a antena que capta o sinal do agente invasor. A substância que funciona como sinal do agente invasor, por exemplo, bactéria X, ele tem esse encaixezinho, como se fosse uma chave. E aqui a gente tem um anticorpo como se fosse a fechadura, e os dois se encaixam para ter a reação do sistema imune. Aí o anticorpo neutraliza esse antígeno e vem as outras células e mata essa bactéria X. Então é tudo em conjunto. Um reconhece o outro, tipo, como se fossem dois policiais. Um reconheceu o bandido, aí vem um outro policial e acaba com o bandido. Basicamente é isso que funciona. As vacinas. Segundo a Anvisa, né, a definição da Anvisa, são medicamentos que podem ser produzidos com micro-organismos mortos ou enfraquecidos, né, ou parte deles, ou toxinas, ou outras substâncias, mas que vão fazer no nosso corpo, fazer o quê? O mecanismo de ação dessas vacinas. Estimular o nosso corpo a desenvolver células de memória para ativar o sistema imune. Eu esqueci de falar. A gente tem, depois que você tem contato com a gente, né? Vamos voltar aqui. Depois que a gente tem contato com a gente, e aí o nosso corpo reconhece aquele agente como invasor, o nosso organismo, ele produz uma grande quantidade de linfócitos, que são essas células aqui. E esses linfócitos são células de memória. Ele vai guardar que aquele micro-organismo não pode invadir, uma vez que ele já tem o primeiro contato. E é essa quantidade de células T que são produzidas, chamadas de células de memória, é que a gente trabalha nesse princípio aqui, né?
Então, o que vai acontecer? As vacinas, elas vão fazer com que o nosso corpo desenvolva bastante linfócitos, que são células de memória, e vai ativar o nosso sistema imune. Então, quando vier o vírus X, a bactéria Y, nosso corpo já tem memória para reconhecer que ele não faz parte do nosso corpo, né? E aqui a gente tem um calendário de vacinação. Aqui a vacinação ela é feita contra cachumba, catapora, coqueluche, o calendário anual. De crianças, a partir do nascimento até 10 anos, tomam várias vacinas, mas o nosso calendário nacional abrange várias doenças. Depois vocês procuram também no Ministério da Saúde, e ela é de graça, gratuita, fornecida pelo SUS. Basicamente, a injeção pode ser subcutânea, ou seja, um pouquinho acima do músculo, ou intramuscular, que aí é no músculo, por isso que ele tá achando ruim que no músculo dói mais um pouquinho. Dependendo do tipo de vacina, elas causam maior dor. Então, como eu falei, o calendário da vacinação começa na idade de bebê e vai até 10 anos. As crianças recebem várias vacinas para várias doenças e para evitar várias doenças que a gente tem aí, como paralisia infantil. Você toma Zé Gotinha, né, que é a única que é gota, para a nossa paralisia infantil. Então aqui, o calendário vacinal do nascimento aos 4 anos, mas tem até 10 anos, mas aqui basicamente eu peguei do Ministério da Saúde. Você toma BCG, que é aquela marquinha do braço, que é contra tuberculose. Hepatite B, com 2 meses você toma todas essas aqui, com 3 meses. Então, as vacinas que todo mundo tem que tomar, né? Quando é neném. Antigamente não tinha, muita gente pegou sarampo, porque na época dos nossos avós, das nossas mães, quem tem mais de 40 anos não tomou a vacina de sarampo, né? Porque não tinha, mas hoje em dia tem. Quem não tomou, tome, porque teve uns casos do ano passado para cá, né? Houve um aumento. E, como eu falei, as vacinas ela tem 2 tipos, são classificadas de acordo com a sua composição. A gente tem vacinas inativadas, que são produzidas com vírus ou bactérias, faltou um S aí, que estão inativados ou mortos. E o que significa isso? Eles ficam incapazes, né, de se multiplicar e causar doença. A quantidade que eles estão e a forma como eles estão não vão levar o organismo à doença. Ele só consegue ativar o sistema imune, mas ele não leva à doença, mesmo você injetando o vírus no teu corpo. Exemplos de vacinas que a gente pode ver: vacina de raiva e a vacina de gripe. São normalmente essas inativadas que precisam de reforço com o passar do tempo, né? Porque os vírus estão inativados, então o efeito não é tão forte, mas ele tem efeito bom sim, mas é necessário os reforços. As atenuadas, aí sim, o micro-organismo é obtido de um indivíduo infectado, mas ele é enfraquecido, ou seja, ele não é morto, ele tá lá, ele vai ativar o sistema imune, ele é inoculado em uma pessoa normal, né, saudável, e ele vai multiplicar, mas não provoca a doença também. Mas ele estimula melhor o sistema imune a se defender, né? Porque ajuda na maior produção de anticorpos. Exemplo, vacina da febre amarela e da catapora. Então, como eu falei, os mecanismos de ação são basicamente o mesmo da vacina, é estimular a produção de células de memória. Lembrando que antes de serem fabricadas, essas vacinas em larga escala, né, liberadas para fazer na população, elas precisam ser testadas, né? São 4 fases de teste para saber a eficácia e os efeitos colaterais, como a gente está vendo do coronavírus. Muitas vacinas estão sendo feitas, mas o teste está no meio do caminho. Se Deus quiser, ano que vem teremos. E aqui no Brasil eles passam pelo controle rigoroso da Anvisa, né? A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, lá do Ministério da Saúde. Então, nada vou injetar alguma coisa. Passa por fiscalização. Vamos continuar aqui, Então, a gente tem 2 tipos de imunização. As imunizações ativas, que são feitas por vacinas, e as imunizações passivas, que são feitas por soro. Eu vou explicar basicamente essas 2 coisas, embora não esteja na apostila de vocês, para vocês entenderem. A imunização do soro, você vai colocar anticorpos prontos para aquilo. Você não vai ativar seu sistema imune. Você vai comprar esse soro que já tem anticorpos específicos para aquilo, o que não vai gerar memória imunológica. Por exemplo, a médica em Mato Grosso que foi mordida por cobra, foi aplicado soro antiofídico, ou seja, para combater o veneno da cobra.
Porém, se ela for picada novamente, esses anticorpos prontos é só para aquele momento, porque não está ativando o sistema imune. Nosso sistema imune fica passivo, está só recebendo o anticorpo que está na bolsinha de soro. Aqui a gente tem anti-hepatite B, antirrábica, antitetânica. Antitetânica funciona o soro antitetânico, né? Aí ele não ativa nosso sistema imune, ele só leva o anticorpo para combater aquele sinal, aquele sintoma, por exemplo, de cobra, aquele veneno de cobra naquele momento. Mas se daqui a um ano você for picado por uma cobra numa floresta, você vai precisar tomar novamente. Não vai criar nenhuma ativação do sistema imune. Já as vacinas, como eu falei, elas ajudam a ativar nosso sistema imune. Então, é uma imunização que ativa, sendo ela vírus atenuado, sendo elas vírus inativados. Aqui tem mais exemplos de vírus atenuados e mais exemplos de vírus inativados. Como eu falei, inativados a gente tem a raiva, né, de hepatite. E aqui as atenuadas, eu falei de febre amarela, falei de a tríplice viral, que a gente tem sarampo, cachumba. Então, e varicela, né, que é a mesma coisa da catapora. Catapora e varicela é a mesma coisa. Então, só para entender, passiva, você já bota o soro pronto no corpo, mas não vai ativar nosso sistema imune. Ativa, você aplica a vacina e ela ativa o nosso sistema imune. Aí é chamado de imunização ativa. E aqui, ó, uma forma muito... aqui a gente está demonstrando como é que funciona, né, a aplicação. Você introduz o agente inativado ou vivo, né? As defesas do nosso corpo vão começar a ser ativadas e entram em ação e combate esse agente invasor. E aí, por consequência, gera anticorpos e memória imunológica. E aí, como eu falei, se no futuro o mesmo agente, o mesmo bactéria ou vírus chegar até você, os anticorpos já estão específicos, né? E já estão com a memória boa para destruir esses invasores, né? Como eu falei, a vacina é a saúde coletiva. Vacina não é só para proteção individual, ela é para proteção da população como um todo. Ela combate e previne doenças graves e infecciosas, como, por exemplo, a gente já falou, sarampo. Se ela for bem feito o programa, você consegue erradicar as doenças, ou seja, deixar a quase zero o número de casos numa população. No Brasil, a gente tem um excelente programa de vacinação, que a gente conseguiu, com a implantação do programa de vacinação, reduzir as taxas de mortalidade infantil no nosso país. E muitas doenças já não são problemas aqui no Brasil, exceto o sarampo, que voltou, né, do ano passado para cá, e o nosso querido coronavírus, que virou pandemia e a gente não tem, por enquanto, controle. Toda criança recém-nascida, até 12 anos, ela tem direito pelo SUS à vacinação, faz parte do calendário de vacinação infantil e previne ao todo mais ou menos umas 20 doenças. Então é importante vacinar. Quem não pega a carteira de vacinação, confira. É importante então manter o cartão de vacinação em dia para não ter problemas. Aqui é o nosso Oswaldo Cruz, né? Que foi o pioneiro da vacina aqui no Brasil. Graças a eles, o nosso país começou com esse sistema e que dura até hoje. Então, assim, a vacinação é uma proteção garantida. Sempre que tiver vacinas, tomem, que é a forma de se prevenir quem está à nossa volta. E ela não tem idade, a gente tem a vacina de gripe, que funciona para os idosos também. E sigam um calendário de vacinação conforme as orientações dos médicos e dos postos de saúde, para não ter problemas mais na frente. Então aqui, ó, ela cria uma bolha de defesa, eu achei legal essa imagem. A gente fica numa bolha e aí mesmo que nossos invasores, os micro-organismos cheguem até a gente está protegido. Então assim, essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. Qualquer dúvida a gente tira lá no Classroom e façam as atividades nessa semana, que é o nosso trabalhinho questionário lá no Google Formulário. Uma boa semana a todos.